Bem, vamos hoje, numa aula de tecnologia farmacêutica, manipular um condicionador. Depois do shampoo, né, depois que os cabelos são lavados, os fios podem ficar carregados de elétrons, né, de carga elétrica negativa, porque o shampoo tem um tensioativo aniônico, e aí é importante condicionar. O condicionar é usar um tensioativo catiônico para neutralizar essas cargas, e usar agentes sobreengordurantes para repor a oleosidade que o shampoo retirou junto com as impurezas, né? Então nós vamos propor manipular uma formulação dessa. O condicionador ele é muito diferente de um shampoo, ele é uma emulsão. Então nós vamos usar substâncias oleosas e aquosas. Nós vamos ter fase oleosa e fase aquosa. Então eu vou separar aqui 2 beckers, vou numerar como fases, né? Eu vou colocar esse becker maior como fase oleosa. Fase O. E esse becker aqui eu vou colocar como fase aquosa. Fase A. A mistura final eu vou fazer nesse cálice. Mas antes eu vou passar, né, um álcool, fazer uma asepsia em toda essa vidraria. Até no frasco, né? E a espátula para eu fazer a mistura. Bem, conforme, né, descreve na apostila, nós vamos fazer a leitura da formulação, já fizemos as pesagens respectivas e vamos preparar as fases. Nesse becker maior, eu vou preparar a fase oleosa, porque eu vou fazer a mistura final nele. Então, na fase oleosa, eu vou colocar o álcool cetoestearílico, que é o meu agente sobreengordurante e, ao mesmo tempo, ele é um espessante. Isso vai ser levado à fusão, né? Na fase aquosa, nós vamos colocar um pouco de água. Como eu vou completar o volume final, eu não vou preocupar muito com a quantidade de água final. Lá no finzinho que eu vou dispersar. Na fase aquosa, nós vamos colocar também, né, nós vamos colocar o álcool cetoestearílico, né? Na fase oleosa, desculpa. Na fase aquosa, nós vamos colocar o tensioativo catiônico, que é o cloreto cetil trimetilamônio, né? Ele é líquido e nós vamos medir uma porção dele para poder colocar na formulação. Vou usar um cálice aqui. Bem, ele é um líquido, ele é da família dos sais de amônio quaternário. Nós vamos colocar ele na fase aquosa. E aqui eu tenho os 2 conservantes, né? Os 2 conservantes eles podem ser colocados na fase aquosa, ou o nipazol na fase oleosa e o nipagin na fase aquosa. Na verdade, isso não é tão crítico aqui agora, a ordem não. Como o condicionador é uma emulsão, toda emulsão ela é feita por fusão, né, o aquecimento e agitação. Então nós vamos colocar as 2 fases, aquosa e oleosa, para aquecer nessa chapa aqui. A fase oleosa, apesar dela parecer que está em quantidade muito grande, né, basta derreter esse álcool cetoestearílico. Agora a fase aquosa, ela precisa atingir aí uns 70, 80 graus, que corresponderia à temperatura de fusão da fase oleosa inteira.
Algumas formulações mais antigas de condicionadores acrescentavam aqui vaselina líquida, óleo mineral. E os condicionadores mais modernos, eles são mais densos, né, mais viscosos, e praticamente são isentos da formulação conter esses óleos minerais. Eu vou colocar aqui só para vocês verem o processo de fusão acontecer. Mas eu poderia colocar posteriormente. A fase oleosa ela vai fundir entre 70, 75 e 80 graus. A fase aquosa, eu vou precisar vigiar a temperatura dela com um termômetro. Agora eu vou deixar acontecer o processo do aquecimento e da fusão das duas fases. Posteriormente eu vou misturar as duas fases com agitação para formar a emulsão. A emulsão é uma mistura de dois líquidos immiscíveis. No caso aqui vai ser a cera aquecida com a água quente, né? O álcool cetoestearílico. E o álcool cetoestearílico vai formar pequenas gotículas, quando ele estiver fundido, por agitação, e vai se dispersar no meio aquoso. O agente emulsionante vai ser o álcool cetoestearílico, né? Vai ser o álcool cetoestearílico na água, adicionado de cloreto de cetil trimetilamônio, que é esse tensioativo catiônico que eu adicionei aqui na fase aquosa. Então, o cloreto de cetil trimetilamônio ele funciona como tensioativo catiônico nessa fórmula e funciona como agente emulsificante. O condicionador ele fica um pouco mais de tempo em contato com os cabelos, né? Ele é importante porque ele vai fazer esse papel de condicionar. Então nós vamos investir um pouco mais e vamos adicionar ativos, né? Nós vamos colocar um extrato vegetal, podemos colocar manteiga de karité, óleo de lipê, lanolina, proteínas hidrolisadas, né? Queratina, proteínas da seda, de germe de trigo, óleos de abacate. Então, na verdade, como o shampoo tem um papel principal de lavar, vale a pena a gente investir mais na formulação do condicionador. A fase oleosa, que você percebe, né, ela já está processando aqui a fusão. A fase aquosa ainda está em fase de aquecimento. Vou agitar aqui, né, os conservantes. Poderia previamente solubilizar os conservantes em propileno glicol? Poderia, né? Uma outra opção é de você solubilizar os conservantes em propileno glicol. Se necessário, pode dar uma ligeira aquecida, até uns 50 graus, e aí esses conservantes vão dissolver. Se você não quer fazer um condicionador com parabenos, esses conservantes aqui são parabenos, você pode trocá-los, né? Não usá-los, e adicionar as tiazolinonas. Então você pode colocar o imidazolinil, tiazolinona, vendido com o nome comercial de Germal 115, que tem propriedades bactericidas e antifúngicas muito boas. Aí sua formulação fica isenta de parabenos. Uma outra particularidade que o condicionador pode ter, geralmente tem, é o pH mais baixo, né? Então há alguns anos, os gregos, né, já tinham o hábito de lavar o cabelo com sabonete, que é muito alcalino, com sabão, que é muito alcalino, e eles perceberam que se enxaguasse o cabelo com água de vinagre, que fica ácida, o cabelo melhorava o pentear, né? Então, a partir desse conhecimento, os ingleses, que desenvolveram essas formulações de condicionador, depois aperfeiçoada pelos americanos, e eles fizeram essa mistura viscosa, como a gente vai fazer aqui hoje, mas também manteve o pH mais baixo. Então, nós podemos acidificar, deixar ele aí com 5, 6, né, de pH, adicionando uma solução de ácido cítrico e algumas formulações ácido fosfórico. Esse condicionador que nós estamos manipulando, ele é de enxágue, né? Então, ele é Livon. Você lava o cabelo com shampoo, depois enxágua com o condicionador, massageia, né? Aí vai acontecer o efeito do condicionamento e depois você enxágua.
Nós temos também algumas formulações de condicionadores que não precisam de enxágue. Aí eu Livin. Nós vamos usar outro tipo de tensioativo catiônico, né? Geralmente são polímeros, são resinas. A fase oleosa está quase totalmente derretida. A fase aquosa ainda está em processo de aquecimento. Aproveitando aqui o tempo, né, vamos discutir um pouco para aprender. Você já deve ter ouvido falar, ou talvez sentiram isso, que o condicionador, depois que você usa, enxágua dos cabelos e retira, ele pode causar uma coceirinha no couro cabeludo. É verdade, né? Os tensioativos catiônicos, em geral, eles são um pouco mais irritantes. Então, o ideal é enxaguar bem depois do condicionador. Uma opção para evitar esse problema é usar condicionador Livin, né? Um condicionador que você aplica nos cabelos depois de lavados e mantém. O que eles têm de diferentes? O tensioativo catiônico contém outros radicais. E os ensaios de inocuidade já mostraram que esses radicais são menos agressivos ao couro cabeludo, né? Então, por exemplo, nós temos hoje o cloreto de cetil trimetil amônio, mas com radical de ácido berrênico, ao invés de usar o ácido láurico, o ácido de 12, 14 carbonos, você usa um ácido graxo de 17 carbonos. Então, já fizeram ensaios de toxicidade e esses tensioativos catiônicos produzidos a partir de ácidos graxos de cadeias maiores são menos irritantes. Então, nós podemos usar o cloreto de cetil trimetilo amônio para fazer um condicionador básico e o cloreto de berrenil trimetilo amônio. Então, você troca o radical cetil por radical berrênico. Comercialmente é conhecido com o nome de berrenil TMS. Monitorando a temperatura. Estamos entrando na casa dos 50. A fase oleosa está praticamente derretida. Eu vou manter ela na ponta da chapa para não carbonizar, mas também não resfriar. Conservantes já dissolvidos. Só falta agora a temperatura aproximar da faixa de 70. Né? Fase oleosa pronta para emulsionar. Essas espumas aí, né, não são cristais, são espumas formadas. Está chegando em 60, eu vou chegar perto dos 70 para emulsionar. Esses álcoois graxos, alunos, são muito empregados para poder espessar formulações. Então, quando nós fazemos um creme, uma loção, e queremos torná-las um pouco mais espessas, nós podemos adicionar álcoois graxos, né? É um álcool de cadeia longa que derivou de gorduras animais, o cetílico, o estearílico e a mistura de meio a meio de cada um deles, o cetoestearílico. Essas matérias-primas graxas estão muito presentes em formulações de cremes, loções, para poder compor, né, a formulação, tornando o produto mais viscoso, né, mais encorpado, como a gente diz por aí. Bom, estamos aqui já em 60 graus, né? A temperatura está subindo lentamente, mas isso é bom porque evita a degradação ali das substâncias, das matérias-primas que nós colocamos. Vocês viram que eu nem fiquei preocupado muito com a fase oleosa, né? Bastei deixar lá, sem preocupar em misturá-la, porque a temperatura de fusão dela é nessa faixa aí, entre 70 e 75 graus. Se tivéssemos que adicionar qualquer outra substância graxa, oleosa, gordurosa, bastava colocar na fase oleosa, né? E ela ia se misturar pela fusão, pelo aquecimento. Entramos na faixa de 70 graus. Então agora, com cuidado, eu vou emulsionar a fase aquosa na oleosa.
né? Vou colocar uma espátula aqui dentro da fase oleosa, escolhi ela colorida exatamente para facilitar a visão de vocês. E vou colocar a fase aquosa na oleosa, misturando, ó. Então, note que ficou branquinho, isso é sinal de que a emulsão foi formada. Agora eu vou manter aqui a agitação sob calor por alguns minutos. Segundo a literatura, quanto mais tempo e mais lentamente isso aqui acontecer, mais bonita fica a sua emulsão, mais bem formada. Então essa etapa aqui ela é crítica, assim como as temperaturas de mistura são muito críticas. Posso até desligar a chapa, né, e manter o calor aqui por irradiação. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho na fase oleosa agora uma emulsão branquinha, que à medida que a temperatura for caindo, ela vai ficar cada vez mais espessa. Um dos processos mais fáceis de acelerar esse resfriamento aqui não é colocar em banho de água, é adicionar um pouco de água fria destilada na mistura. Então vocês perceberam que eu deixei aqui o volume a completar. Aí à medida agora que eu misturo e homogenizo aqui, eu emulsiono, eu vou adicionar aos pouquinhos a água fria, vigiando o volume aqui para não ultrapassar os 100 ml que eu planejei, para que essa adição de água fria possa acelerar o processo de resfriamento. Quanto mais lento acontecer o resfriamento, mais espesso vão ficar a minha emulsão e mais bonito o meu creme condicionador. Vocês estão vendo que o condicionador não forma tanta espuma igual aconteceu com o shampoo, né? Realmente. E olha, o produto já está espesso. Antigamente os condicionadores eram mais fluidos. Hoje não, hoje eles são mais espessos. Não vou completar volume com o cálice, né? Ó, com o becker. Quando essa temperatura chegar em torno de 40 graus, eu posso adicionar princípios ativos. O meu princípio ativo aqui hoje é o extrato de aloe vera, né? A babosa, que tem propriedades emolientes e hidratantes. Mas você pode usar proteínas animais, né? Elastina, você pode colocar queratina hidrolisada, como eu falei anteriormente, uma gama de ativos que você queira usar no condicionador para fazer algum tratamento. Então eu vou usar o extrato de aloe vera, vou colocar aqui 2%. Volume é volume. Que extrato é esse? É um extrato glicólico. O que é um extrato glicólico? É um extrato feito com isento de álcool, de etanol, né?
Então esse é o extrato glicólico de aloe vera, de babosa. Ele é feito com propileno glicol ou glicerina. Nós não colocamos álcool nessas formulações, etanol. Enquanto ele está ainda fluido, eu vou passar para esse cálice, né? Eu não gosto muito de fazer condicionador em cálice, mas para facilitar um pouco a visualização, eu acho que vai ser melhor para nós. Todo produto espesso, né, a gente tem muita perda na hora de manipular, ó. Infelizmente. Está bem longe do volume final, né? Eu vou adicionar água aqui, ó, até mais perto. Bom, então já adicionei o meu ativo. O fato de eu ter completado o volume sempre com água mais fria fez com que a temperatura baixasse rapidamente. E se você quiser um condicionador branco, né? Tá aqui. Ele vai ficar mais espesso. Você está vendo que é uma emulsão, é um produto turvo, né? A mistura de material graxo com água. Mas nós vamos ver pH. Para facilitar o visual aqui de vocês, eu vou fazer isso com fita, mas você pode fazer isso também com um pHmetro. Nunca enfia a fita de pH lá dentro, né? Você passa aqui, ó, e faz a primeira leitura. Olha lá. Do lado de cá não é, né? Ó. Vou baixar um pouquinho. Ok, nós vamos usar uma solução de ácido cítrico a 20%. Quando você adiciona qualquer pequena quantidade de solução numa mistura grande, você tem que misturar bem para garantir. Fazer uma segunda leitura. Aí, ó, já foi para 4. 5, é onde eu queria. Exatamente. Né? Bom, se você quiser um condicionador branquinho, tá pronto. Ele vai ficar mais espesso, professor? Vai. Quando a gente termina de fazer a mistura, a tendência é que ele fique instável. Com o tempo, quando você deixa em repouso no frasco, a tendência é que a viscosidade aumente por estabilização. Então agora, se você quiser ele branco, joia. Se você quiser ele colorido, nós vamos fazer isso. Eu vou usar aqui uma fragrância herbal, né, que é um aroma que lembra folhas. Vou colocar aqui 10 gotas, 10, 12 gotas. Né? Não é crítico isso, isso é de acordo com o gosto de quem está manipulando e as preferências do cliente. Essa fragrância que eu estou usando, ela é muito suave. Ela demora muito a aparecer, né? Um aroma acentuado. Como eu escolhi uma fragrância herbal, eu vou combinar a cor com aroma. Eu vou usar um corante verde, mas é um verde suave, com tons de folha. Acabou meu corante, né?
Sempre mistura com esse movimento. Aí, ó, combinou com o herbal, né? Quer mais acentuado? Não é usual fazer condicionador com cores mais acentuadas. São poucos os que têm coloração mais intensa, né? Mas querendo, né, vamos fazer isso. O corante, eu acho que eu não vou conseguir mais nenhuma gota. Só um pouquinho de espuma que eu consegui aqui. Não está gostando do aroma? Acentua. Vamos botar mais um pouquinho. Posso fazer um kit de shampoo, condicionador e máscara capilar com o mesmo aroma, a mesma cor? Pode, né? Geralmente as indústrias investem nisso. Então agora eu já tenho, né, a coloração no ponto que eu quero, o aroma e o pH já foi devidamente ajustado. Faço uma leitura do volume final. E vou embalar o meu produto, vou envasar, né? Vou colocar num frasco. Podia ser um frasco mais cosmético, né? Artesanal, mas nós vamos colocar aqui porque vai ficar legal de vocês verem. Se você demorar muito a envasar o produto, ele vai ficar viscoso, ele não vai entrar no frasco. Aí nós vamos ter que usar outros recursos. Para não deixar a gota cair, né? Vira de lado. Então essa é a nossa fórmula do dia. Com o passar do tempo ela vai ficar um pouco mais espessa, né? Eu fiz aqui um rótulo provisório, mas depois nós podemos colocar aqui um rótulo definitivo. No rótulo provisório eu preocupo em colocar o conteúdo, né, 100 ml, qual que é o produto, condicionador, de extrato de babosa, aloe vera, a data de fabricação, a validade para um produto magistral 6 meses e o manipulador. Esse rótulo não é o que a legislação pede, né? É o provisório. Posteriormente, o que falta aqui? Um número de controle da receita, como se fosse um lote, os dados da farmácia, endereço farmacêutico, os dados do paciente, o nome dele, e do médico, né? Se foi uma prescrição, se é um produto cosmético que é dispensado ali na farmácia para pacientes que compram a linha que a farmácia produz, aí, como tecnologia, você pode criar um rótulo artístico, né? Dar um nome para esse produto e criar uma linha, né, de aloe vera para poder usar nessa formulação e na linha toda. E aí nós terminamos a nossa aula de manipulação de condicionadores, né? Para quem domina a manipulação e tem o protocolo pronto, é uma fórmula muito fácil de fazer.